A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, quem fala convosco aqui é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Meus irmãos, eu quero falar para vocês e fazer um pedido para vocês, porque a Bíblia diz para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se cada um de nós se colocasse no lugar do nosso semelhante, o mundo não seria assim. Então eu quero falar para vocês aqui algo que Deus me revelou e que o próprio Deus colocou também no meu coração. E como eu já falei aqui para os irmãos que eu não sou pessoa de fazer vídeo para político A, político B, porque até porque o meu canal aqui é um canal de oração. Mas graças a Deus que o Senhor, nosso Pai Celestial, colocou amor nos nossos corações para nós interceder por todos aqueles, todos que precisam de Jesus. Nós oramos ao Pai e nós temos certeza que o nosso Deus é poderoso. Então, meus irmãos, eu quero pedir para vocês, eu vou relatar o que Deus me mostrou e eu peço a você que ama o seu próximo, ore pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem pessoas que eu fiz um vídeo aqui falando que Deus tinha me mostrado algo, pessoas me criticaram, falaram que não era Deus que estava falando comigo. Mas, irmãos, eu não tenho dúvida daquilo que Deus fala comigo. Eu vi, irmão, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu vi ele ali, irmãos, amarrado, com fortes grilhões, eu vi assim as correntes muito, sabe aquelas correntes grossas mesmo, assim, da cintura para baixo, ele estava amarrado. E eu via, irmãos, na visão que o Senhor me deu, eu via ele assim numa cova, né, da cintura para baixo, ele naquela cova. E o Senhor me fazia saber, naquela visão o Senhor me mostrava, que tem pessoas lutando terrivelmente, irmãos, contra a vida dele, na obra das forças ocultas, para que ele venha a falecer. Então, meus amados irmãos, eu via naquela visão pessoas com muito ódio, né, para que ele venha perder a sua vida, pessoas trabalhando com obras malignas. Então, meus amados irmãos, eu estou passando aqui para falar para você que ama o seu semelhante. A Bíblia diz para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você ama o seu próximo, ore por ele, para que o Senhor dê vida para ele, irmãos. Para que Deus venha dar vida, tirá-lo aquela opressão maligna que está sobre a vida dele. E eu sei que a Igreja de Cristo ora e Deus responde. Nós somos um povo de Deus, nação eleita e escolhida pelo Senhor. E eu sei, meus amados irmãos, se nós orar, o Senhor vai fazer milagre. Porque o Senhor falava comigo, irmão, o Senhor me mostrou na visão que ali na vida dele é obras malignas das trevas, pessoas que lutam terrivelmente com obras ocultas para tirá-lo a sua vida. Mas nós sabemos que o nosso Deus é forte. Quando nós oramos o inferno inteiro, Deus repreende a obra do inferno. Deus repreende toda a fúria do mal que vem contra nós. A Bíblia diz que as obras das trevas não prevalecem contra a Igreja de Cristo Jesus. E eu estou passando aqui, meus irmãos, para contar para vocês o que Deus mostrou para mim sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, nós sabemos que é uma luta espiritual, né? Eu vi, irmãos, como nuvens de gafanhoto, uma nuvem assim que vinha com muita sujeira, sabe, irmãos, para o nosso país. E o Senhor falava que o nosso país foi entregue às forças ocultas. Tem legiões trabalhando, meus irmãos, contra o nosso país, para que a nação não prospere. Então nós vamos, meus irmãos, orar, interceda ao Senhor pelo nosso país, ore pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ore pelos atuais que estão no poder, né?
Porque só Jesus pode, meus irmãos, transformar vidas. Ore, porque a Bíblia diz para nós orar pela as nossas autoridades constituídas. Então nós temos que orar, irmãos, por todos. Ore também pelo Alexandre Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes. Ore por ele também. Ore também pelo presidente Lula. Ore. Ore para que Deus venha fazer uma obra, irmãos. Ore pelo nosso país. Nós temos que orar, mas eu estou pedindo aqui os irmãos para orar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Deus falou comigo, o Senhor me mostrou, então, meus irmãos, e pelo nosso país, porque o próprio Deus mostrou para mim. Eu nunca vim aqui pedir oração para os irmãos orarem por ele. Os irmãos sabem disso. Nunca. Os irmãos que me acompanham aqui, eu já estou aqui no YouTube tem uns 4 anos. De uns 3 anos, não é 4 anos não, tem uns 3 anos que eu estou aqui no YouTube. Os irmãos sabem disso. Os irmãos que me conhecem desde o começo sabem muito bem da minha índole. Então eu peço aos irmãos encarecidamente, ore pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu vi, meus irmãos, eu vi legiões do inferno lutando contra a vida dele para tirá-lo, tá? Pessoas lutando terrivelmente nas obras das trevas para tirar a vida dele. Eu vi ele num poço, assim, numa cova, e todo acorrentado, né? Ele acorrentado em grilhões. E o Senhor me mostrava que tem pessoas lutando terrivelmente contra a vida dele, com obras ocultas para tirá-lo a vida dele. E nós sabemos ser igreja, orar a Deus. Você pode até não gostar dele, né? Mas se você é um servo do Senhor, você não tem esse sentimento de maldade no seu coração. Porque quem é servo do Senhor não deseja mal para seu próximo. Porque quem serve o Senhor, ele ama o seu próximo. Porque a Bíblia diz, se alguém fizer mal, né, alguém da nossa família, chegar na nossa casa pedindo um pão, nós temos que dar, né? Nós temos que amar aqueles que nos fazem mal, orar por eles, né? Então, meus irmãos, eu peço a vocês que orem, tá bom? E Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, vai fazer a obra, porque maior é o nosso Deus que está conosco. Vamos orar, meus irmãos. O diabo ele está querendo lançar sobre o nosso país um grande mal, meus irmãos. Está querendo lançar contra o nosso país um grande mal, para que nós não venhamos ter paz, para que nosso povo seja destruído. Mas o nosso Deus, estando na frente, Satanás tem que correr. Deus abençoe.